Meu nome é Cristiano Gonçalves, eu sou coach político e fundador da Escola de Política do Brasil. Tenho como missão preparar pessoas que desejam ser representantes na sociedade através de cargos eletivos e transformar eleitores de passivos exigentes para ativos participantes, onde juntos vamos melhorar as cidades brasileiras. Esses encontros que estamos fazendo ao vivo para todo o Brasil, ele não é direcionado exclusivamente para políticos, ele é para toda a sociedade que deseja uma melhora na qualidade política do seu candidato, ou, de repente, ela mesma sendo candidato nas próximas eleições. Nós já fizemos 3 webinários, 3 palestras online, ao vivo. No primeiro webinário, eu falei sobre por que você deve se candidatar a vereador. Eu falei sobre os 3 principais erros que um candidato a vereador comete. E eu falei sobre o passo a passo para conquistar uma votação de resultado. No segundo webinário, eu falei sobre uma ferramenta muito legal que muitas pessoas já receberam, que é o TPP, que é o Termômetro Político Pessoal, que é uma ferramenta para você fazer uma avaliação pessoal, que vai te ajudar a ter certeza de querer ou não ser candidato, de saber que se está no momento certo e se tem os requisitos necessários. Uma agenda política e uma forma de distribuir essa agenda política ao longo do ano. E como combater os 5 fatores que sabotam o cumprimento das atividades diárias e as ações do político vencedor. No terceiro webinário, que foi o último webinário, que foi a palestra sobre conduta, postura e imagem, que define as competências de um político que a sociedade exige atualmente. Eu falei como lidar com as questões particulares em sua vida pública, importantes atitudes que definem o aspecto de um político, e os 5 erros que podem manchar a sua imagem. E a palestra de hoje é como construir autoridade e presença política nas redes sociais e conquistar seu mandato de vereador. Eu substituí a minha água por soro. Isso aqui é soro, já é recomendação médica, por conta da dengue. Durante essa palestra, eu vou falar a importância das redes sociais para a política atual, política do século XXI, os 10 erros que você não pode cometer jamais no seu perfil público e 5 dicas para conquistar eleitores nas redes sociais e sair na frente dos seus adversários. Quero dizer para você, talvez o nosso conteúdo ele não. Meu nome é Cristiano Gonçalves, eu sou coach político e fundador, e vocês devem estar vendo, eu não sei se dá para ver, eu estou muito vermelho, parece que eu estava tomando um banho de sol, mas é por conta da dengue. Você que talvez tenha entrado na sala agora, eu acabei de sair do hospital, diagnosticado com dengue, estamos com uma epidemia de dengue aqui na nossa cidade, e o atendimento demorou, porque o pronto atendimento deveriam ter aproximadamente umas 200 pessoas, e das 200 pessoas que estavam lá, 80% saía com diagnóstico positivo de dengue. Enfim, então eu tive problemas durante a semana, mas pretendo hoje passar um conteúdo muito rico para você, como foi nos webinários anteriores. Então vou começar falando da importância das redes sociais para a política do século XXI. Você precisa entender que para fazer sua comunicação, é preciso que você entenda a evolução desses processos de comunicação para o ambiente político, né? Desde a década de 30 para cá, por exemplo, quais ferramentas foram disponibilizadas para quem deseja comunicar com massas, falar com muitas pessoas ao mesmo tempo, transmitir a sua mensagem, transmitir o seu pensamento, né? O seu pensamento sobre as questões coletivas, sobre as questões da sociedade. E a gente vem ao longo dessa evolução humana utilizando-se dessas ferramentas para passar esta mensagem. Se por um acaso estiver alguém assistindo a palestra agora que tenha 80 anos de idade, lá atrás você lia para se informar.
e parte da informação era adquirida através do rádio. Quem tem 60 anos recebia muita informação através do rádio e dos impressos. Quem tem 40 anos assistia TV antes da leitura como fonte de informação. E quem tem 20 anos, hoje, é o computador antes de tudo. Antes de tudo. Toda a comunicação é pelo computador. As relações estão acontecendo pelo computador. Não é mais um mecanismo, as redes sociais, a internet, diferente das formas de interação que nós tínhamos no passado. A internet, ela trouxe um crescimento em outras áreas da comunicação. As pessoas, elas compartilham a sua vida de âmbito pessoal, elas compartilham, elas colocam nas redes sociais suas agendas. Elas colocam o que estão vivendo no dia a dia nas redes sociais. E isso é uma novidade através da internet. Porque a comunicação até então não era dessa forma. A comunicação com o rádio, com os impressos, com a televisão, era uma informação passiva, era uma informação produzida, o emissor era ativo, não é? Então nós tínhamos uma informação de emissor ativo e nós éramos então o receptor passivo. Nós ouvíamos essa informação como ela chegava. E você ficava sabendo das coisas assim e pronto, acabou. Você recebia as informações. Você não fazia parte dela. Você não tomava partido. Você não estava inserido. Então as informações, elas eram despejadas até você. Isso tudo muda com a internet. Mas antes da gente falar da internet, quero falar sobre a década de 30. Nós vamos voltar lá atrás, na década de 30, e vamos falar de um político que você conheceu muito bem, que é Roosevelt. Foi presidente americano. E o Roosevelt inicia uma nova maneira de fazer política, através do seu hábil programa de rádio, que ele chamou de Conversas ao Pé da Lareira. O que acontece? Com o advento das novas ferramentas de comunicação, o político, ou aquele que interessa, empresários, ou pessoas que precisam dessa comunicação, vão fazer uso dessas ferramentas de comunicação. E o Roosevelt, então, inicia, inclusive, esse programa ele é muito parecido com o que teve recentemente no Brasil com o Lula, que é o café com o presidente, um café da manhã com o Lula, que acontecia no rádio também, pelo rádio. Então tinha um café da manhã com o Lula. É mais ou menos o que foi feito na década de 30 pelo Roosevelt. Ele criou Conversas ao Pé da Lareira. E esse era um programa de rádio, onde ele criava uma aura em torno da sua imagem, né? Essa comunicação, esse contato, as pessoas ouvindo ele falar, nessa conversa ao pé da lareira, criava uma proximidade muito grande, criava uma aura, ele conseguiu criar em torno dele uma aura, né, de celebridade, uma aura ele conquista as pessoas, e já as conquistadas, inclusive, por terem ganhado a eleição, mas ele faz a manutenção dessa conquista, ele cria uma aura onde as pessoas se tornam fãs desse programa de rádio, estabelecendo seguidores, inclusive. Ele informava as ações do seu governo, ele contava, nesse programa de rádio, o que estava acontecendo nas suas estratégias governamentais, o que ele estava fazendo enquanto presidente, o que ele iria fazer, ou ele transmitia isso num diálogo, e gerava expectativa sempre para o próximo encontro, sempre para o próximo programa. Então você vê como era utilizado essa mídia, o rádio, na década de 30. Isso inaugurou uma geração de políticos depois disso, que também fez do rádio um uso como ferramenta política, que no Brasil, inclusive, rádio e TV, se tornam programas obrigatórios através da Justiça Eleitoral. Nós vamos falar da televisão na década de 60. Qual foi o político que bem utilizou a TV na década de 60 para transmitir a sua comunicação? Kennedy, isso mesmo.
O Kennedy inaugura os debates políticos, né? Ele inaugura um novo jeito de comunicar politicamente, de degladiar com seu opositor, né? Através dos debates políticos, através do programa de televisão, e ensina a usar a TV mostrando que o adversário não é o alvo. Virou marco. O que ele fez? Nesse momento em que ele utilizava da televisão para comunicar, ele percebeu que ele teria que utilizar o poder da comunicação para falar com o telespectador. Não perder muito tempo com o adversário. Não direcionar muita energia para o adversário. Então, quando o adversário fazia os seus ataques contra ele, ele se direcionava para o telespectador. Ele mandava sua mensagem para o telespectador. Isso também foi um marco nessa comunicação política. Então, Kennedy inicia na década de 60 um novo modelo de comunicar politicamente com o telespectador. Mirando corretamente quem tem que receber a sua mensagem. E aí você começa a refletir. Para quem você quer mandar o seu recado? Qual é o seu alvo? Isso é muito importante. Quando você define claramente quem deve receber a sua mensagem, você vai acertar o alvo, porque você tem um alvo. Quando você não tem um alvo, quando você não tem um objetivo, quando você não tem uma bandeira, quando você não tem o que falar, você fala para muitos, você fala para muita gente. Esse leque fica muito aberto. Então a sua comunicação não gera vínculo. Se você fala em defesa do meio ambiente, por exemplo, já falei isso nos webinários anteriores, você tem que focar as suas informações, as suas mensagens para quem? Para os ambientalistas, as pessoas que defendem a questão ambiental, as pessoas que gostam de proteger o meio ambiente. A sua comunicação tem que ser focada nessas pessoas. Se você defende os animais, se você defende, enfim, as suas defesas, a sua linguagem, ela tem que estar conectada com aquilo que você vai defender, para quem vai receber essa informação, o seu alvo. Então, o Kennedy inicia na década de 60 essa demonstração, esse novo jeito de perceber o seguinte: quem vai receber a minha mensagem? Para quem eu vou falar? Eu não quero me perder tempo com o meu adversário. Eu quero falar para o meu eleitor. Ok? Isso na década de 60. E de lá para cá, o que mudou? Nós ganhamos o que eu chamo de grande rede. Grande rede. Pronta. Grande rede. E essa grande rede tem o nome de internet. Por quê? Por que nós ganhamos uma grande rede? Antigamente, muito antigamente, quando você iria fazer a sua comunicação política, você tinha que criar uma rede. Você tinha que estabelecer uma rede através de contatos pessoais, através de correios, através de assessoria, enfim, de muito trabalho. Você criava uma rede e fazia a sua promoção através dessa rede, e essa rede também te ajudava te promovendo. Então você tinha um trabalho muito grande de criar uma rede. Eu vejo a internet como uma rede pronta. A internet é uma rede de pessoas que elas estão aguardando a sua comunicação. Então veja bem, não é tão fácil, mas é um pouquinho mais fácil dos processos de comunicação política feitos anteriormente. Então hoje você tem uma grande rede, uma rede de pessoas que estão aguardando a sua comunicação, aguardando você direcionar para o seu alvo a sua mensagem. Então, quando você construir a sua bandeira, quando você construir a sua mensagem, quando você tiver o seu alvo, eles estão lá na internet aguardando você chegar. Isso fez com que nós adaptássemos na maneira de comunicar, colocando-nos integralmente disponíveis aos eleitores. As pessoas antes, elas tinham limitações nas comunicações. E só poderia fazer uma grande comunicação de massa quem tivesse um poder aquisitivo muito grande. Então,
Quem tinha um poder aquisitivo muito grande, um poder aquisitivo financeiro muito grande, ele conseguia propagar a sua mensagem para o maior número de pessoas. E agora, com a internet, há uma diferença entre a questão financeira e a habilidade, a sua habilidade de comunicar, a sua habilidade, em primeiro lugar, de se conhecer, saber o que você deseja, saber qual é a sua bandeira e passar essa imagem e a sua mensagem para frente. Então, hoje, com a internet, democratizou mais. Desculpe. Democratizou mais essa questão que não é mais tão financeira assim. Porque não adianta, se a sua mensagem nas redes sociais ela não conectar, não adianta você gastar dinheiro com propagandas, anúncios pagos, que a sua mensagem não comunica. Então você tem que ter uma habilidade muito boa, uma habilidade de comunicar muito bem aquilo que você representa ou deseja representar, para conectar com os seus, que nós vamos chamar de avatares. As pessoas que recebem a sua comunicação são seus avatares. Avatares são as pessoas que, se você fala em meio ambiente, as pessoas que gostam de meio ambiente são seus avatares. Se você fala em defesa dos animais, as pessoas que gostam desse tema são seus avatares. Então você tem que trabalhar muito a sua comunicação pessoal, você tem que entender os seus processos, você tem que traçar. Nos webinários anteriores, as ferramentas ajudam. As palestras anteriores vão ajudar você a definir bastante o seu perfil político, porque você precisa passar você para a sociedade. A sociedade ela não quer pura e simplesmente ideias, elas querem exemplos. Eu também já falei isso em outras palestras anteriores. Então, você tem que ser a mudança que você quer promover na sociedade. Está claro? E essa comunicação que a rede vai te oportunizar é passar para as pessoas essas mudanças o qual você já está promovendo. Você já está fazendo. E você está contaminando positivamente as pessoas para que elas possam também produzir os resultados que você deseja para a sua sociedade. Ok? E o político que souber fazer isto muito bem, e que podemos dizer... Ah, tá. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Um político que soube muito bem fazer isso na nossa era, nessa era da internet. Nós tivemos a Idade Média, né? Eu costumo dizer que agora nós estamos vivendo a Idade Mídia. E qual político da atualidade inaugurou a utilização das redes sociais para alavancar o seu projeto político e se eleger, e ganhar a eleição? Barack Obama. Barack Obama foi o político que soube utilizar-se da rede, da internet, para promover a sua imagem, promover o seu histórico político de grande interação com a sociedade. Ele produziu um diálogo. Porque o que a internet vai fazer, você vai ver que eu vou falar daqui a pouco, é que nós vamos deixar, nós deixamos, aliás, antes da internet, a sociedade era um receptor passivo das informações. Eles recebiam aquelas informações e eles não poderiam fazer nada. Né? E agora, com a internet, eles não recebem mais essas informações, eles participam. Eles curtem, eles comentam, eles desmentem, eles desconstroem aquela informação, eles participam. Então, ninguém mais está mais. Você, como político, jamais vai estar como emissor ativo e seu eleitor vai ficar como receptor passivo. Isso não vai mais acontecer. Você vai interagir. A comunicação é de um para o outro. Quando você falar, ele vai falar. Ele vai comentar. Ele vai curtir. Ele vai compartilhar. Ele vai desconstruir. Ele vai te desacreditar. Então é fundamental você entender esse processo. Acabou a figura do receptor passivo. Acabou essa figura. O seu eleitor não vai receber mais informações passivamente. Ele vai participar desse cenário. Como era antes do Barack Obama? É isso aqui que eu vou falar. Antes do Barack Obama, o eleitor
ou o eleitor, ou o comprador, porque a comunicação de massa, a comunicação de mídia, não é feita só para políticos, é feita para empresários que querem vender, produtor que produz alguma coisa, quer vender alguma coisa, então precisa comunicar. Então o que acontece? Antigamente, antes dessa nova era política inaugurada por Barack Obama, o emissor era o emissor ativo. Então quem falava tinha esse poder de ser o emissor ativo. Ele era o dono daquela fala, que ninguém interagia, e ninguém alterava, ninguém participava. Então ele falava e pronto, falava o que quisesse falar, baseado naquilo que ele queria falar. E o eleitor, ou o comprador, né, ele ficava na condição de receptor passivo. Receptor passivo. Por quê? Porque ele não interagia. Ele escutava. Só escutava. Só escutava. Não poderia dizer que não gostou. Claro, poderia pegar o telefone, ligar para o escritório, papapá, mas não é nesse contexto que nós estamos falando. E, aliás, nesse contexto, se fizesse dessa maneira, obviamente que fosse uma recepção ruim, alguém reclamando, o cara que contou essa história não iria dizer que recebeu um feedback negativo, por exemplo. Então, continua sempre na passividade. Nessa época, até então, o eleitor ou o comprador não tinha o poder da interação nessa comunicação. E agora o processo de comunicação é multidirecional. Multidirecional. É interação. Todos fazem parte da construção do diálogo, curtindo, compartilhando, rejeitando ou remendando. Então o que acontece? Quando você escreve alguma coisa, eu, por exemplo, escrevo muitos artigos, e esta semana eu escrevi um artigo que ele sozinho teve uma visibilidade. Eu escrevo artigos, aí tem 1.500 pessoas que leram, 3.000 pessoas que leram, 4.000 pessoas que leram, 800 pessoas que leram. E eu escrevi um artigo essa semana, se não me engano, essa semana passada, e mais de 50.000 pessoas leram. Então vai ter, quando você produz, quando você coloca o seu pensamento para fora, vai ter uma grande maioria que pode gostar, vai ter uma minoria que pode gostar, e aí esse é o grande segredo da rede, dessa rede. Porque você não sabe se o que você está produzindo, por exemplo, como um artigo, ele vai te dar 50.000 leitores ou ele vai te dar 2.000 leitores. Você, claro, depois de um certo tempo, você vai descobrindo o que o seu leitor quer saber de você. Você vai criando um cenário onde você fala de água, você teve 1.000 leitores. Aí você fala de terra, você teve 10.000 leitores. Opa, então vou falar de terra de novo, vou falar de terra sobre uma outra maneira. Então você vai criando um processo de observação. Tem que observar muito, tem que estar prestando, tem que estar totalmente ligado, atento ao que você anda falando para poder ver o resultado que você está gerando. E você continuar numa crescente falando para os seus leitores ou para as pessoas que te acompanham o que você pretende passar de mensagem. Por isso precisamos ser... isso nos dá um cenário. Isso diz para você, para mim, que nós precisamos ser novo. Porque ganha a eleição o novo. O novo ganha a eleição. Perde a eleição o velho. Mas nem sempre o jovem é novo. Nem sempre o velho é o velho. Nós não estamos falando de idade. Nós não estamos falando se você tem 30 anos, se você tem 80 anos. Nós estamos falando se a sua mensagem é nova. Nós estamos falando se o seu pensamento é atual, se as suas defesas elas são condizentes com o que a sociedade precisa enquanto novo. Então, novo não é você com a sua idade, mas sim o que você pode produzir, o que você pode fazer uso das redes sociais para transmitir a sua mensagem. Ser novo não é copiar ninguém. Novo é inventar algo. Então,
Não adianta a gente ficar observando o que o outro está fazendo, vou fazer igual porque 1000 pessoas leram o que ele quis dizer. Isso não funciona desse jeito. A informação, ela também está intimamente ligado com quem fala. Então, o que eu falo pode parecer surpresa para alguns, dado a minha particularidade, meu jeito de ser, meu jeito de viver na comunidade onde eu estou inserido. Então eu carrego uma imagem. Aí, se eu falar a favor de alguma coisa, ou negativamente relacionado a alguma coisa, foi eu quem disse. É diferente do outro que tem um outro histórico de vida falar sobre aquele mesmo assunto. Então, a ótica de quem fala, ligado a uma comunicação social, é fundamental. Então, o novo não é copiar. O novo é autêntico. O novo é atual. E o novo é usar as ferramentas atuais à sua disposição. E nesse processo de comunicação, eu vou falar para você o que é o velho na comunicação. O que você está fazendo agora. Se você está fazendo uma comunicação racional, se você está fazendo uma comunicação onde você está utilizando pura e simplesmente a palavra escrita, se você está fazendo uma comunicação somente buscando a compreensão e a reflexão, isso é o velho. Isso vai soar velho. Ora, mas sempre foi assim? Pois é. Mas atualmente as coisas mudaram um pouquinho. Então agora eu vou te falar o que é o novo nesse processo de comunicação. Isso você poderia até tomar nota. O novo nesse processo de comunicação é emocional. Você tem que mexer com a emoção das pessoas. Então o novo é emocional. O novo é trazer a sua imagem. Assumir a sua imagem, as pessoas saberem quem você é, o que você faz, o que você defende, o que você acredita e como trabalha todas essas informações, porque você tem que ser a transformação que deseja na sociedade. Não é só o discurso. O novo é a contemplação. É essa harmonização da comunicação. O novo é o espetáculo. Então, essa é a comunicação do novo. É o espetáculo da comunicação. Não é? Então, eu pergunto, quando você vai começar? Você já está atrasado. Estamos em fevereiro. E a sua mensagem já tem que estar sendo disponibilizada na rede. Existe uma rede à sua disposição. E elas estão aguardando a sua comunicação. Quando você vai começar? E eu vou definir essa análise que eu venho lá da década de 30, na era do rádio, 60, televisão, os dias atuais, a grande rede, Barack Obama, essa comunicação multidirecional ativa. Não é mais você fala e o outro escuta. É você fala, o outro interage, o outro curte, o outro compartilha, o outro emenda a sua fala, remenda, discorda e te desacredita. Então, esta é a nova maneira de comunicação. Mas eu quero dizer para você o seguinte, eu vou te dar uma ferramenta, eu vou te dizer qual é a principal ferramenta neste modelo de comunicação. A principal ferramenta da atualidade, que é o momento da política que você vai viver até as próximas eleições, é o que eu estou fazendo com você agora. É o momento da videopolítica. As pessoas elas vão receber a sua mensagem quando você fizer uso da videopolítica. Este é o grande momento. Videopolítica. Esta é a forma de comunicação que o eleitor vai dar atenção. Onde você vai passar a informação utilizando todos os mecanismos atuais de interação que a sociedade exige para conhecer você. Eu estou aqui agora, eu estou na minha casa, eu estou no quarto de hóspedes que eu fiz um escritório, e você está me vendo, eu estou com dengue, eu estou vermelho,
Eu estou falando com você, você está olhando o meu aspecto, você está olhando a minha maneira de gesticular, você consegue olhar nos meus olhos, você consegue, nessa interação, sentir qual é a minha verdade. Você consegue ver, além do que escutar através das minhas palavras, a força das informações que eu estou passando para você. Este é um novo momento da política. É a videopolítica. É desta maneira que você vai comunicar-se com seus eleitores. É desta forma que você vai permitir que os seus seguidores, os seus eleitores, possam interagir com você de uma maneira muito objetiva, concreta, real, interativa. Então, o momento que nós estamos... Tem alguém no... Elcio? Estou ouvindo um ruído aí atrás. Então, esta é a nova maneira de interação. Vídeo política. Comece já. Comece já.